Pelo sinal de Santa Cruz, livra-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer, com fruto, este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, anjo de minha guarda, intercedei por mim. Já alguma vez te aconteceu andares muito tempo, meses, anos, para ver um filme, ou para ler um livro, ou para ver uma série? Pois a mim aconteceu. E aconteceu-me, em concreto, com o livro 10 anos. E quando saiu, interessei-me imediatamente, e aliás, acho que pedi para comprarem, estava em Braga, e pedi para comprarmos lá para casa. E de facto, quando chegou o livro, alguém estava também super interessado, e eu disse, não, lê tu primeiro. E depois, quando acabou de ler, depois chegou outra pessoa, e depois, já não sei, perdi-lhe a conta. E, entretanto, o livro estava noutra língua, entretanto foi traduzido e foi até melhorado. E chama-se Como Defender a Fé Sem Levantar a Voz. E tem até alguns artigos mais específicos portugueses, ainda por mais está em português. E algo assim aconteceu também, que há uns meses comprei o livro cá para casa e depois, quando fui agarrá-lo, alguém estava a ler. E depois, enfim, já passaram uns meses e então agora chegou às minhas mãos. E ainda só li a introdução e o primeiro capítulo. Mas logo na primeira parte, na introdução, aliás, já tinha ouvido falar muito do livro e de alguma conferência, algum do conteúdo que aqui se apresenta, conhecia já desde há bastantes anos. Se eu tivesse feito um bocadinho mais de esforço, teria lido o livro, mas depois acontece coisas da vida. Mas lembrei-me de ti quando estava a ler esta introdução e pensei em vocês, pensei também em alguns jovens profissionais que às vezes me contam histórias parecidas. E diz assim, o leitor está no emprego, podes pensar também na universidade, ao lado da impressora, ou num bar, a beber qualquer coisa, quando alguém lhe pergunta, tu és católico, não és? E de repente todos os olhares se centram em ti. Sim, responde o leitor, olhando com nervosismo para o que subitamente lhe parece nada menos que uma horda com a intenção de o linchar. É que o Papa ou o Bispo disse qualquer coisa incrível, escandalosa. Ou então são a sida e os preservativos. Ou é o casamento entre pessoas do mesmo sexo. E o leitor é inesperadamente elevado à categoria de representante da Igreja Católica, sem mais habilitações que a de ter sido batizado, e sentindo-se tão preparado para essa função como o profeta Daniel na fossa dos leões. Força, atreve-te lá a defender o indefensável, parecem dizer-lhe. Isto coloca a situação. Acho que pode ajudar. De certeza que tu alguma vez te sentiste, ou podes ter sentido, ou passou perto de ti uma situação parecida. E agora o que é que eu digo? E agora o que é que eu faço? E é muito desagradável e nem sei bem por onde começar. Lia isto precisamente na altura em que, no dia, há 2 ou 3 dias, na segunda-feira, lembrava-me que tinha esta meditação, e eis que, na primeira leitura, Paulo pergunta, atravessa a região, enfim, chega a Éfeso. Éfeso, uma cidade importante na Ásia. E
encontra lá alguns discípulos e então pergunta-lhes: recebeste o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Eles responderam-lhe: nem sequer ouvimos falar do Espírito Santo. Nós ficamos um bocadinho surpreendidos, então explica-se. E é curioso, é muito interessante. Esta gente estava em Éfeso e tinha recebido que tipo de batismo? O de João Batista, só um batismo de penitência. E acreditava em Jesus, talvez, não sei, algo assim, porque o Batista falou do Messias que havia de chegar. E o certo é que, ao ouvirem, estavam preparados, ao ouvirem falar, Paulo recebe então o batismo. E Paulo impõe-lhes as mãos. É o sacramento da confirmação, o crisma. E o que acontece? Nesse momento, o Espírito Santo desceu sobre eles e começaram a falar línguas. Começaram a profetizar. Pensei neste falar línguas e lembrava-me de que São José Maria nos pedia isso. Pedia aos rapazes de São Rafael, a quem passa por estes meios de formação, que desenvolvessem o dom de línguas, o dom de falar aos corações, de conseguirem exprimir em categorias que os vossos colegas entendam, da maneira que vocês sabem falar para os vossos colegas. Pois saberão ver quais é que são os entraves, saberão ter dom de línguas, perceber como é que eu lhes posso explicar bem isto. E isto é um dom, como São José Maria dizia, um dom do Espírito Santo, que se recebe, sobretudo na oração, quando rezas pelos teus amigos, quando pedes ajuda, quando os conheces, quando os aceitas. Lembrava-me também de Bento XVI, que estava, ao falar aos jovens, lhes pedia, e tinha particularmente força, porque Bento XVI, se calhar já não o apanhaste, ou eras muito novo, mas pronto, um Papa, quando foi eleito, era muito idoso, era um Papa intelectual, não tinha estes gestos todos e esta facilidade que tem Francisco. E por isso era curioso e era bonito e tocante essa humildade do Papa a pedir aos jovens, a dizer-lhes, depois, no fundo o que lhes dizia, olha, depois traduzam isto para os, até utilizava uma palavra que era muito curiosa, para os vossos coetâneos. Como a pessoa diz, pois claro, vocês percebem que aqui é um coetâneo, não é? Mas normalmente nunca vos chamaram, são a malta da vossa idade, são as pessoas da vossa idade. Mas ele sabia que tu poderias compreendê-lo e então falava para ti. E sabia que os teus amigos não o iriam compreender, não o iriam ouvir. E por isso dizia àqueles jovens, dizia-lhes, depois falem-lhes ao ouvido, falem-lhes de maneira que eles percebam. Têm de lhes dizer isso. No mesmo dia em que comecei a pensar nesta meditação e que vi estes homens que recebem o Espírito Santo e começam a falar línguas, a Igreja pedia: deixa sobre nós, Senhor, a força do Espírito Santo, para que possamos conhecer fielmente a vossa vontade e dar testemunho dela. Precisamos de dar testemunho e por isso precisamos do Espírito Santo, que deixa, para que nós possamos conhecer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que levemos o Evangelho, a Boa Nova, a toda a gente. É possível que tu te sintas impreparado, que te sintas incapaz, que penses até, ainda para mais, defender a fé num meio público, pois não te parece que seja para ti. E defender a fé ao lado da fotocopiadora, se calhar vai ser para ti. É bom estares preparado. Ou no bar, quando estás e se calhar engasgaste com o café ou com a Coca-Cola. Porque não querias ter que ser tu a falar daquilo.
E, no entanto, às vezes acontece isso. Lembrava-me, ainda outro dia, ouvi um sacerdote a contar a história de um rapaz, era o primeiro emprego. Não me lembro exatamente dos pormenores, porque já foi há 6 meses que eu vi essa meditação, e o sacerdote contava, tinha pedido a autorização para falar, ele estava no seu primeiro emprego, todos eram mais velhos, todos tinham mais experiência, e vai-se ali sim para a zona para a kitchenette, onde se aquecem os almoços e tal, e de repente há um que anuncia que se vai casar. E começa uma grande conversa sobre o casamento, se casa, como é que casa, se casa pela igreja, se não se casa, e enfim, às tantas, no meio daquelas conversas que já não me lembro quais é que eram, francamente, e até era interessante porque a história era bonita, era interpelava, porque se vê que ele estava ali assim com aquela coisa de digo, não digo, provavelmente não tenho que dizer nada, a conversa se fluía sem ele ter que dizer nada. O certo é que deriva para uma confissão, porque o sacerdote disse que era bom que ele se confessasse, já que era batizado e que se ia casar, que era bom que se confessasse antes. Toda a gente opina que nem pensar nisso, confessar-te, os padres querem ouvir os teus pecados e coisas desse género, não sei o quê, que absurdo, e tal, e para quê, e tu casa-te e já está, e então ele consegue ter uma conversa com o noivo e com o rapaz que se ia casar e dizia, olha, e dizer nessas linguagens de, olha, desculpa, mas olha, eu se fosse a ti aproveitava, não é? Quer dizer, se tu vais pedir a bênção, não me lembro o que é que ele disse, mas deve ter dito qualquer coisa numa linguagem dele, autêntica. Vamos lá ver, tu não queres que Deus te abençoe essa união, não queres ser feliz, não estás com medo do que é que isso pode acontecer, não gostavas de ter a ajuda de Deus, ter Deus do teu lado, então como é que vais pedir uma coisa tão grande se tens o coração ainda impreparado, sujo? Pois claro, de certeza que vais ter, não sei o que é que ele disse. Eu estou a inventar aquilo que eu diria. Portanto, não me lembro. O certo é que ele lhe falou, o certo é que ele se confessou e que depois lhe chamou a atenção e disse, olha, obrigado por esse empurrão. Foi-lhe agradecer. Um colega mais velho que lhe vem agradecer o ter-lhe dito aquilo. Era o que ele precisava. E estava feliz. Feliz com a confissão, feliz com o casamento. Quando os focos da controvérsia se centrarem em ti, não os desvies nem te escondas. Toma-os como uma oportunidade. Quando a Igreja aparece nas notícias, há pessoas que se espantam, outras que se indignam e até algumas que se escandalizam. Mas nesse momento, toda a gente está verdadeiramente interessada e disposta a ouvir-te. Aprende a tirar partido dessas situações. Não te escondas. Prepara-te. É um livro escrito por um jornalista e o jornalista tem dicas para te dar sobre essa preparação. Eu queria que tu rezasses nestas vésperas, e eu também quero rezar, nas vésperas do Pentecostes, da celebração da vinda do Espírito Santo, e pedirmos esse dom de línguas ao Espírito Santo. Pedir para conseguirmos dar a cara pelo Senhor. Para isso, pedimos que o Senhor transforme o nosso coração. Hoje, a Igreja, na missa, pediu precisamente isso. Concedei, Senhor, aos vossos fiéis os dons do Espírito Santo, para que Ele nos transforme interiormente e crie em nós um coração novo. Um coração novo, capaz de anunciar o Evangelho, capaz de falar às pessoas, de defender Jesus, de defender a fé, sem levantar a voz. O dom de línguas nasce aí, no teu coração, num coração sacerdotal, num coração como o de Jesus, que fala com a samaritana sem levantar a voz, que escuta, que fala, só levanta a voz aos fariseus. Os fariseus não precisavam que ele defendesse a fé, era de dentro, é com os de dentro que eles falam. Com os de fora, com aqueles que não entendem nada, ouve, escuta e fala com tanta delicadeza.
Com os fariseus é porque são hipócritas. É outra coisa. Tu vais convencer se tens um coração que é capaz de amar. Um coração que se identifica com o de Cristo. Vais convencer se falares do coração. Daquilo que tu vives. Se dás exemplo. Ou te esforças por viver, lutas por viver com humildade. Não te apresentas como exemplo. E dizes, eu vi este caminho. Eu vejo que este caminho me faz bem. Eu esforço-me por viver assim. E se quiseres, digo-te por que razão é que vivo desta maneira. Mas tu convencerás se olhas para as pessoas com o olhar de Cristo, com um olhar de amor, com respeito, se vês para além daquilo que nos divide. Como Jesus vê a samaritana. A própria samaritana diz, como é que tu, sendo judeu, falas comigo que sou uma samaritana? Isto não é normal. Nota logo, este homem é diferente dos outros. Este judeu é diferente dos outros. Está a falar comigo, está a olhar para mim, está-me a perguntar coisas, está-me a pedir coisas. Não me julgou a priori, como todos fazem. Alguém que se sente respeitado, que se sente estimado, que se sente amado, que sente que, abre-se às razões, ou pelo menos está disposto a ouvir-nos. Vai-te ouvir, se tu falares dessa maneira. Se tu te abrires dessa maneira. Se tu souberes sorrir, se souberes escutar, se souberes compreender. Como Jesus. Não se trata de fazer outra coisa, é replicar o Evangelho. Agora, nos dias de hoje. Jesus pediu-me que amássemos os nossos inimigos. E pensa aqui, na presença de Jesus, na tua presença, Senhor, como é que isso se faz? Eu acho que só se consegue fazer verdadeiramente quando olhamos com os olhos de Cristo. E o que é que Cristo vê? Como é que Ele olha? Ele olha para as pessoas, olha para os pecadores e vê para além do seu pecado. Não olha para um publicano e diz publicano. Não, diz Zaqueu. Trata-o pelo nome. Trata-o por aquilo que ele pode ser, por aquilo que ele foi, por aquilo que ele pode ser, não pelo seu pecado. Não é a pecadora pública, não é a meretriz, não. É Madalena, ou é outro nome. Ele sabe os seus nomes. Ele sabe o que ela pode ser, o que ela poderia ser, ou o que poderá ser se arrepender. E o que é que ele levou, também ele sabe o que é que ele levou a cair nesses erros todos e a ser uma pecadora pública. Ou Zaqueu ou Mateus a serem publicanos, cobradores de impostos, para o inimigo, a cobrarem aos seus irmãos, para darem dinheiro, fazerem enriquecer o inimigo. Portanto, isto são traidores. Jesus vê para além de. E isso exige oração. Eu diria o dom da inteligência, que Nosso Senhor te dê o dom da inteligência que nos leva a aprofundar no mistério da iniquidade, que é o pecado, na liberdade e no valor, que Deus queira salvar os homens sendo eles livres. Portanto, a paciência que Deus tem, o saber esperar de Deus. E por isso, ver o bom que a pessoa tem e o que está de trás, o que é que a leva a dizer isto. Estes profissionais de comunicação, Austin, eu não sei dizer o apelido disto, Ivarei, não sei como é que isto se diz, isto é um nome assim muito celta, muito estranho. E o Pedro Gil, que faz a coordenação e a adaptação para português, o que escreve nesta introdução, ou seja, o que eles aplicam é esta via, a via do Evangelho que acabei de dizer, à forma de defender a fé, nos mídia, em público. E às tantas, para isso,
descrevem uma coisa. Este livro e uma série de coisas, todos eles se juntam, são ingleses, estavam em Inglaterra, e quando houve um movimento contra a ida do Papa Bento XVI ao Reino Unido. Era 2010. E diz assim: durante os meses de preparação da ida do Papa ao Reino Unido, em 2010, estudámos a lista das acusações que eram feitas à Igreja, generosamente fornecida pela Associação Protesto contra o Papa, uma coligação de ateus, laicistas e ativistas dos direitos dos homossexuais. Decidimos ignorar as motivações dos ataques e tentar perceber o que esses ataques mostravam acerca dos valores dos críticos. Queríamos saber qual era a razão de ser dos protestos. E o que é que eles vão descobrir? Descobrimos que, por trás de cada ataque, havia um valor positivo, um valor moral a que a crítica apelava, consciente ou inconscientemente. E chegámos à conclusão de que a tragédia de muitas discrepâncias entre católicos e não católicos era o facto de que cada grupo presumir que o outro era inimigo de um valor e não promotor de um valor. Eles dão uns exemplos. O liberalismo, por exemplo, contemporâneo, classifica a Igreja como fanática e intolerante, e por isso muitos católicos se sentem indignados com a injustiça dessa acusação e contestam-na repostando em defesa da Igreja. E dizem eles, se pelo contrário, como resposta a essa crítica, víssemos a afirmação de valores católicos como a tolerância, a justiça e a inclusão, o que aconteceria? Enfim, se calhar estou a ler muito e não sei se te perdes com isto e se isto te ajuda a rezar. O que me parece interessante é que um conselho para fazer um reframe, o que ele diz é reformular, não só a maneira como nós os vemos a eles, como também ajudar a que eles não nos encaixem. Da mesma maneira que os fariseus diziam, ou os judeus diziam, aquele é um publicano, aquela é uma pecadora pública, já está. Nosso Senhor vê uma mulher que tem um passado, que tem um presente, que tem um futuro. E houve ali uma série de coisas que levaram a que vivesse daquela maneira. Mas podemos dar aqui uma volta. Podemos compreender outra coisa e ver o bom que ela tem. Conseguir pontes para conseguir que ela saia desse erro. E por isso eles falam muito do reframe. Ver o que há de bom daqui. É curioso, há uma semana líamos o discurso de São Paulo em Atenas, no Areópago, e líamos na missa. E ele faz algo assim. Ou seja, Paulo o que é que faz? Vai aos atenienses, vai assim, à elite cultural da época, e ele é um judeu. Quer dizer, eles nem sequer o vão ouvir. Ele tem que se preparar bem para falar. E o que é que ele vai dizer àqueles sábios? Começa por louvá-los. Louva-os por aquilo o bom que têm, ou seja, conhece-os e vê que têm um altar levantado a um Deus desconhecido. E é esse Deus que ele o vai anunciar. É este Deus que eu vos venho anunciar. Depois cita também os seus poetas, que dizem que somos da linhagem dos deuses, e fala disso, que somos filhos de Deus. E vai tentar a partir dali construir. Jesus envia-te, e diz, ide, anunciai o Evangelho a todos os povos. E avisa-nos também, eis que vos envio como cordeiros no meio de lobos. Ou seja, isto não vai ser fácil. Vai haver ali, as pessoas estão desviadas, estão enganadas, e se calhar são lobos porque pela razão que os leva enfim, a vida se calhar tratou-os mal para que achem que devem morder, que é a maneira de viver. Por isso pede-nos que sejamos prudentes, como as serpentes, e também simples como as pombas. Se calhar tudo isto é demasiado, é too many notes, como dizia o Salieri para
para o Mozart no filme Amadeus. Também isto é demasiadas coisas para mim. Pois tranquilo. Jesus disse para não nos preocuparmos com o que havemos de dizer. E isto também ajuda a tranquilizar-te. E eu creio que o que Jesus queria dizer com isto, com esta última coisa, era que se tu viveres a fé, se nós vivermos a fé nele, em Cristo, tudo o resto vai sair com autenticidade. Ou seja, se procuras esforçar por viver estas coisas no coração, depois, ou seja, se te procuras formar bem, e tu aqui procuras formar bem, receber boa formação, conhecer bem a fé, a doutrina, vivê-la, e depois conhecer bem e amar o mundo apaixonadamente, como nos pedia São José Maria, como nos pediu Nosso Senhor, como Ele demonstrou. Amar o mundo apaixonadamente, sim. E portanto, gostar das coisas, gostar do mundo, ou seja, com o bom que Ele tem, que nos leva a Deus. Então vais saber traduzir as coisas. Vais conseguir falar para esse mundo que tu amas. Traduzir a mensagem para a linguagem que ele compreende. Identificar os pontos que nos separam, os problemas, e arranjarás forma de falar, de maneira respeitosa, de maneira interessante, apelativa. Alguém me dizia, ainda há dias, que tinha visto, até, eu penso que na oração, ao refletir, ao rezar com o mundo, ao rezar com estas trapalhadas todas, tinha visto a maneira de começar a falar da moral sexual da Igreja de uma maneira que lhe parecia boa. Até me perguntava a minha opinião, o que é que acha? E dizia, a forma de começar a falar, a Igreja tem uma proposta de felicidade e ela implica, e depois começava. Não sei se concordas, mas eu achei interessante. Ou seja, o que é a moral sexual da Igreja? Isto é uma proposta de felicidade. Eu tenho uma proposta de felicidade. Se queres seguir esta proposta, então, olha, o que te digo é isto, a família, centrada na família, e a partir daqui começas a construir e a dizer uma série de coisas cujo objetivo é conseguir a ter essa felicidade, a felicidade agora, aqui na Terra, e depois eterna, certo, mas aqui já, uma proposta de vida que te realiza, que te enche. Não sei se concordas, eu acho que eu pus-me na pele de muita gente que não concorda nada com a moral sexual da Igreja, que era capaz de nos ouvir, pelo menos começando desta maneira. De maneira tolerante, uma proposta. Então, deixa-me cá ouvir-te. Se calhar pode considerar-te como os outros que estavam ao nível dos vampiros, não é? Que foram fazer pediram-nos para fazer uma entrevista, porque eles iam se casar e não faziam, pronto, procuravam guardar-se para o matrimónio. E então eles estiveram a falar, e no final de tudo, eles, o vídeo, ou seja, o documentário, dizia, não perca o próximo episódio, vamos visitar uma colónia de vampiros. Então, o que ele dizia era nós estávamos ao nível dos vampiros, não é? Ou seja, esperar pelo casamento ou a ser vampiro é a mesma coisa para esta gente. Ou seja, às vezes esta gente pode olhar para nós como pessoas muito estranhas, mas por isso mesmo temos de falar com carinho, com graça, ver o que é que se passa, o que é que se passou contigo, com toda a tua experiência de vida, para me pôres ao nível dos vampiros. Isso tem que me encher de misericórdia. O que é que se passa contigo? Que pena! Que pena que não conheças o verdadeiro Deus, o verdadeiro amor. Deus é amor. Deus, caritas est. O Espírito Santo é amor que quer habitar em nós. Que pena que não conheçam isso. E que tenham coisas assim, deste género, que nos fazem ficar aqui um bocado surpreendidos. Às vezes podemos até ficar um bocadinho assustados. Mas enfim, pedimos ajuda à nossa Mãe do Céu, é a esposa do Espírito Santo, e como ela sofreria ao ver as trapalhadas. Ela era a Imaculada Conceição. Portanto, como os corações estavam tão feridos pelo pecado, deveria sofrer. E como ela teria que reformular, reframe, para ver e conseguir falar e arranjar pontes
e pedir ajuda a Deus. Quanto não invocaria a Deus para conseguir sintonizar com aqueles corações e ajudá-los? E pediria ao seu filho para, enfim, desejaria tanto a redenção. Pois pedimos-lhe que nos ajude nesta missão que temos de falar aos homens, que nos consiga o dom de línguas do seu esposo. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.